Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Início da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Paulo, por vontade de Deus, escolhido para apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam, em qualquer lugar, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo estejam convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Chamados à santidade, diz a certa altura São Paulo, nesta passagem da sua carta, da sua epístola à comunidade cristã de Corinto. Vamos no final desta procissão, que tem, sobretudo, como sabemos, uma característica penitencial, de arrependimento, o mesmo é dizer de mudança, de transformação. É característica desta caminhada que acabamos de fazer, esta caminhada processional. A procissão dos nus, como se dizia, e podemos continuar a dizer, a procissão do despojamento. Não calha muito bem com o frio que temos, tirar muita roupa, mas acho que calha muito bem, que vem muito a propósito, nós identificarmos toda a roupagem interior, tudo aquilo que nos impede de viver intensamente, de viver verdadeiramente, de viver de uma forma adequada, o mais humana possível, promovendo a humanidade, no sentido muito humanista, muito aberto à transcendência, à graça de Deus, ao dom de Deus. Tudo isto certamente implica mudança, implica
que esta nudez seja sobretudo interior, de tirar toda a roupagem, toda a tralha, como numa linguagem muito popular, tudo aquilo que tantas vezes nos impede, nos dificulta essa vida. Tanta coisa que às vezes a gente vai acumulando no nosso interior, no nosso coração, que nos impede. As nossas manias e muitas outras coisas. Tanta coisa que às vezes nos impede de viver verdadeiramente. Cada um consigo mesmo, com a sua verdade interior, com a sua consciência. Depois na relação com os outros. E somos crentes, enquanto crentes também na relação com Deus. E aqui na relação com os outros, de uma forma muito a São Francisco, na relação com todas as criaturas, com todos os seres criados, não apenas com as pessoas, mas com tudo e com todos. Repito, da boa forma de ser de São Francisco de Assis. Portanto, faz todo o sentido que a gente entenda muito bem aquilo que desde os antigos se dizia, a procissão dos nus, no contexto da festa dos santos mártires, aqui nesta terra. Roupagem, sobretudo interior, que nos impede, para utilizar diretamente estas palavras de São Paulo, de nos impede a viver uma vida de santidade. Chamados à santidade, diz São Paulo. Chamados, interpelados à santidade. Sem demorar muito tempo, eu queria, sobretudo, fazer este sublinhado do facto de a família franciscana, e vale a pena ter sempre presente que no contexto das festas dos Santos Mártires, aqui em Travassó, os principais andores, as principais referências, juntamente com os mártires de Marrocos, são figuras centrais da família franciscana, a começar pelo seu fundador, por São Francisco de Assis, Santo António de Lisboa, Santa Clara de Assis. Sobretudo estas figuras centrais, e depois os mártires, e as outras figuras de santidade que nós trazemos para a procissão. Sobretudo para a procissão da manhã. Mas é exatamente neste contexto que eu gostava de evidenciar o facto de este ano, a família franciscana e a Igreja toda, porque assim é da vontade do Papa Leão XIV, esta notícia, este facto ainda tem sido pouco divulgado, vai sendo divulgado à medida que as coisas se vão aprofundando e se vão dizendo e dizendo cada vez mais. Nós este ano estamos num outro jubileu. Nós terminamos o jubileu da Esperança, o grande jubileu da Igreja, de 2025, mas o Papa Leão XIV quis que no contexto das comemorações, das celebrações dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, que ocorreu em 1226, portanto há 800 anos, que neste contexto, dado o facto de São Francisco ser um dos principais santos na história da Igreja, um dos santos de referência na história da Igreja, de assinalar um jubileu extraordinário para a Igreja toda. Não apenas para a família franciscana, mas para todos. Como diz o decreto de constituição, de inauguração deste ano jubilar, deste ano de festa, deste ano festivo, todos os fiéis, indistintamente. Portanto, nós estamos em jubileu extraordinário, que vai desde o dia 10 de janeiro, portanto estamos ainda há poucos dias, porque foi a abertura oficial em Assis, por facto de ser nesse dia, ter sido esse dia escolhido, 10 de janeiro, do dia 10 de janeiro de 2026 até ao dia 10 de janeiro de 2027. Portanto, nós estamos para dizer que estamos, este ano, a celebrar os Santos Mártires no contexto do Jubileu Franciscano, do ano dedicado a São Francisco de Assis, celebrando a sua morte, os 800 anos da sua morte. Até numa linguagem muito dentro da família franciscana, até se diz da Páscoa de São Francisco, da passagem deste mundo para Deus, do ser acolhido na vida em plenitude de Deus, da Páscoa, como se diz a Páscoa de Jesus, não é? Passagem, a Páscoa também de Francisco. Mas nós podemos evidenciar, de facto, a morte, como São Francisco gostava de dizer, a irmã morte corporal. Por uma razão muito simples, é que a morte é uma realidade da vida, faz parte da vida.
E por isso, até neste contexto, como habitualmente fazemos, nós celebramos, nós trazemos para aqui, nós fazemos memória. E, sobretudo, para rezar por aqueles que faleceram. Pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos membros das nossas relações de família e de amizade. Por isso é sempre, esta festa é também celebração de memória, de saudade, mas ao mesmo tempo de esperança. Neste contexto, como digo, festivo, jubilar. E sem demorar muito mais tempo, já estou a falar há muitos minutos, sem demorar, porque está de facto muito frio, gostava sobretudo de terminar tendo presente e realçando esta palavra, esta expressão, chamados à santidade. O que é que significa ser santo? O que é um santo na perspectiva cristã? O que é um santo na perspectiva evangélica? O que é um santo como Jesus nos apresenta no Evangelho? Esta referência, sobretudo, dos textos evangélicos. O que é um santo? O que é um santo? Se formos lá à etimologia da palavra, é um bocadinho aquilo que até o Padre Júlio dizia na celebração da Eucaristia há momentos, é alguém separado. Separado, na linguagem até antiga, dos judeus. Alguém separado. Que nós podemos traduzir na linguagem de hoje, separado de quê? Separado do mal. Separado do mal. Separado de uma vida supérflua. Separado da banalidade, da superficialidade. Separado. Quando dizemos não a tudo aquilo que nos impede de viver verdadeiramente. Portanto, então, dito de outra maneira, ser santo significa viver autenticamente. Viver intensamente. Procurando o máximo possível uma profundidade de ser e de viver. Isso significa ser santo. Cuidado que às vezes nós colocamos demasiado altos os santos nos altares, como alguém muito afastado. São inatingíveis. Não. Da perspectiva de Jesus, da perspectiva do Evangelho, ser santo significa viver a nossa humanidade toda, a nossa realidade humana. Viver intensamente. Tudo o que há para viver até ao fim. Aproveitando, não desperdiçando oportunidades de vida. Enquanto crentes, acolhendo a graça de Deus. Acolhendo os dons de Deus. Acolhendo as graças de Deus. As oportunidades que o Senhor nos vai dando. E proporcionando também isso aos outros. Nesta interação uns com os outros, procuramos as melhores formas de ser e de viver. Não isoladamente, não solitariamente, mas de uma forma solidária, fraterna. Francisco de Assis é o homem da paz, o irmão de todos, aquele que viveu profundamente desta atitude de ser e de viver a santidade. Separado, portanto, afastado, dizendo não a tudo aquilo que era impedimento de ele viver na verdade, a verdade de si próprio, com os outros, com tudo, com todos e com Deus. Vamos concluir esta celebração, sobretudo, numa atitude de oração. De oração por todos aqueles que nos precederam na santidade. Que foram para nós e continuam a ser, a partir de Deus, exemplo de santidade. Estímulo de fé, estímulo de vida. Estímulo de uma vida na simplicidade evangélica. Simplicidade. Às vezes nós complicamos demasiado a vida uns aos outros. Simplicidade. É o antídoto. Tantas vezes na nossa atitude de complicarmos a vida. De complicarmos. Complicar. Aquilo, uma grande lição de Francisco de Assis e que os mártires de Marrocos, os santos mártires, acolheram, perceberam muito bem. A simplicidade evangélica que desencadeou neles todo o entusiasmo que os levou a viver o martírio. O segredo dos mártires, dos santos mártires, foi o seu entusiasmo, é o seu entusiasmo evangélico. O segredo dos mártires, dos santos mártires, o seu entusiasmo, de uma maneira muito simples, mas o seu entusiasmo por Jesus, o seu encanto, o seu entusiasmo evangélico. Por isso, concluímos, sobretudo nesta atitude de oração, depois o Padre Júlio nos dará a bênção final e nos desejará uma boa noite. Mas antes, então, vamos, numa atitude de oração, rezar por todos aqueles que nos precederam, por todos os nossos falecidos, por todos os vivos em situações de mais fragilidade, com problemas, com situações de saúde mais complexas,
por todos aqueles que mais precisam por estes dias da nossa oração. Rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. São Francisco de Assis. Santa Clara de Assis. Santo António de Lisboa. Santos Mártires. Pronto, muito boa noite. Não vou agora fazer uma outra partilha, apenas para informarem que amanhã, às 8h30, estará o Padre Mínio e também todos aqueles outros colegas. O Frei Nicolás também virá, já esteve cá há alguns anos. E, portanto, às 8h30 serão as confissões que eles farão. Eu, entretanto, tenho que ir para uma outra paróquia de Espinhel, onde tenho lá, de facto, também a paroquialidade. E então, por volta das 10 da manhã, vamos fazer este percurso, como estamos habituados, a procissão principal, que vai entroncar por volta do meio-dia e tal, aqui, lá em cima. Será, portanto, essa Eucaristia com que uma pessoa até fica com as palavras congeladas, com que realmente terminará esta festa. E por isso, como o meu colega teve a ocasião de dizer, o Senhor esteja convosco. Tenham paciência. O Senhor esteja convosco. Abençoa-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite! Boa noite! Estava a aquecer.